Um cordial boa noite a todos os nossos irmãos de Barra do Piraí, todos os nossos irmãos do Centro Espírita Pai José Cambinda. É com muita alegria que temos essa oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos no entorno da mensagem de Jesus, da mensagem dos Evangelhos. E eu gostaria de iniciar o nosso estudo agradecendo pela oportunidade. Somos gratos aos dirigentes da nossa Seara Espírita, somos gratos aos nossos amigos de Barra do Piraí, somos gratos aos nossos amigos espirituais e, naturalmente, somos gratos a Jesus, aquele que é a luz do mundo. E como nós sempre o fizemos, nós sempre iniciamos o nosso estudo relembrando uma passagem do Evangelho de Jesus. Isso porque os Espíritos terão dito a Kardec que Jesus é para nós espíritas nosso modelo e guia. E além, muito além, conforme nos informam diversas obras mediúnicas posteriores, nós sabemos que Jesus é o governador espiritual do nosso educandário e provê tudo aquilo do qual nós necessitamos para o nosso progresso, para o nosso burilamento, para o nosso crescimento, para que nós possamos, de alguma forma, vencermos-nos. E vencendo-nos nós teremos condições de alçar voos, nós teremos condições de irmos no sentido da felicidade. Então, para esta noite, nós selecionamos uma parábola muito especial. Essa parábola está no Evangelho de Lucas. Na verdade, essa parábola ela vem junta de outras duas parábolas. É uma tríade de parábolas, conhecido como parábolas do filho pródigo. Ela começa falando exatamente da ovelha perdida, depois ela fala da dracma perdida e, por fim, ele narra para nós a parábola do filho pródigo. Nós sabemos que todas essas três parábolas parecem ter o mesmo sentido, o sentido do retorno daquele esperado, daqueles a quem nós amamos, a ideia de que Jesus, de que Deus não desiste de nenhum de nós. Essa ideia, de alguma forma, é passada pelas três parábolas. Entretanto, quando nós pegamos essas parábolas para analisá-las individualmente, nós vamos observar que elas têm lições próprias, que elas terão lições impressionantemente importantes, e quando nós analisamos essas parábolas aprofundadamente, isoladamente, usando as lentes que a doutrina espírita nos oferece, nós vamos perceber que essas parábolas elas vão nos fornecer recursos preciosos na busca para a nossa reforma íntima, para a compreensão do mundo, para de alguma forma colaborarem com o nosso crescimento. Nós escolhemos para essa noite, então, a parábola do meio dessa tríade de parábolas. Nós escolhemos a parábola da dracma perdida. E essa parábola, ela começa exatamente assim. Ela começa narrando, dizendo qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, ao perder uma, não acende a sua candeia e varre toda a casa até encontrá-la. E quando a encontra, fica tão feliz que chama suas amigas e vizinhas. Reúnem-se em alegria pelo fato dela ter reencontrado a sua dracma perdida. Eu tenho certeza que nós já lemos ou já ouvimos essa parábola inúmeras vezes, mas é necessário que a gente faça um esforço para tentar retirar dela a sua essência, para nós subtrairmos as lições preciosas que nós temos certeza que existem em todas as narrativas dos evangelhos. Como eu costumo dizer, o Espírito Joana de Ângeles, ele vai nos informar que em todas as passagens, que em todas as parábolas contidas no Evangelho de Jesus, não existe superficialidade. Nós sempre temos que ter condições de subtrair a sua essência, as suas lições, que são lições importantíssimas e capazes de nos proporcionar, de alguma forma, a tarefa da nossa reforma íntima. Quando nós paramos para analisar essa parábola, primeiro nós temos que olhar quem são os personagens que compõem essa parábola, os objetos, o cenário, o tempo em questão. Primeiro, vamos tentar elucidar o que é uma dracma. Uma dracma era uma moeda grega. Em nível de curiosidade, depois que a Grécia recentemente saiu da União Europeia, deixando de usar o euro, ela voltou a usar a dracma. A dracma é uma moeda grega
que existe desde os tempos de Jesus na cultura helênica. Na verdade, muito antes do próprio Cristo, os gregos usavam as dracmas. Era uma moeda. Existiam diversas moedas que circulavam naquela região. Em especial, nós temos duas moedas, o denário romano, muito citado nos evangelhos, e a dracma. Nessa passagem, então, vai nos falar de uma mulher que tinha 10 dracmas e perde uma. Imediatamente ela implementa o máximo dos seus esforços para encontrá-la. A dracma, então, era uma moeda grega. E essa mulher que possuía 10 dracmas, segundo a parábola, ao perder uma, ela implementa todos os seus esforços, acende uma candeia, varre toda a casa até encontrá-la. E quando ela encontra essa dracma, ela imediatamente reúne seus vizinhos, suas amigas e vizinhas, para que juntos pudessem se alegrar, puderem regozijar-se por terem encontrado a dracma perdida. Quando nós analisamos os personagens, os materiais utilizados por Jesus nessa parábola, o primeiro deles é a dracma. A dracma era simplesmente uma moeda. A dracma está presente em outras passagens dos evangelhos. Nós sabemos que naquele tempo não existia apenas a dracma. Existia também a duodracma, que era uma moeda que equivalia a 2 dracmas. Assim como existia também a tetracma. A tetracma era uma moeda que equivaleria a 4 dracmas. Naquela passagem em que Pedro, para poder pagar uma aduana, os impostos, para que eles pudessem passar por uma coletoria de impostos, ele pesca e encontra dentro de um peixe uma tetracma, ou seja, uma dracma que equivale a 4 dracmas. Então, dracma era uma moeda. Jesus afirma que aquela mulher que tinha 10 dracmas havia perdido apenas uma, e mesmo assim implementou todos os seus esforços. Nas tradições, nós interpretamos que essa dracma pode representar qualquer um de nós quando nós nos perdemos. Porque não existe ninguém à orfandade na criação. Todos nós somos sempre buscados, esperados, procurados, para que nós possamos retornar ao encontro dos outros, para que nós possamos nos unir novamente. Na primeira parábola, Jesus usa como uma figura a ovelha que se perde. E aquele pastor que possuía 100 ovelhas, ele deixa as 99 e vai ao encontro daquela que se perdeu. A mesma coisa acontece com a dracma. Aquela mulher, ela abandona, ela vai ao encontro daquela dracma, mesmo tendo ela outras 9 dracmas. Ela vai ao encontro daquela dracma e implementa inúmeros esforços. Acende a candeia, varre toda a casa até encontrá-la. Isso talvez seja a primeira lição que nós tiramos. As dracmas representam-nos. Nós que nunca seremos abandonados. Segundo Jesus, nenhuma de suas ovelhas se perderá. Todos nós, não existe nenhum de nós à orfandade. Todos nós seremos sempre atendidos nas nossas necessidades, muito além do que nós imaginamos, até mesmo os maus, naturalmente. Todos nós somos sempre protegidos e amparados de acordo com aquilo que nós necessitamos. Não existe ninguém à orfandade. Mesmo os indivíduos que erram, mesmo nós, que às vezes nos momentos, nas noites que enfrentamos na vida, e nós chamamos de noite não apenas o período do dia, mas a noite das nossas vidas são aqueles momentos de solidão, aqueles momentos de cansaço, de desânimo. São verdadeiramente noites que todos nós temos em nossas vidas. Sempre que nós nos encontramos nessa situação, não duvidemos de que, de alguma forma, estamos sendo amparados, protegidos, vigiados, porque não existe ninguém à orfandade nesse orbe, onde Jesus é o governador desse educandário. Nenhum de nós está à orfandade, nenhum de nós se perderá, afirmava Jesus. Essa talvez seja a primeira lição que nós tiramos fazendo uma análise superficial dessa parábola. Entretanto, fica aqui uma segunda pergunta. A primeira pergunta era a dracma. O que é uma dracma? E por que Jesus usava uma dracma na sua parábola? A segunda pergunta é por que Jesus utiliza uma mulher? Porque, ao que eu me lembre, essa é a única parábola em que Jesus utiliza uma mulher. Por que era uma mulher que havia perdido uma dracma? Era uma mulher que possuía 10 dracmas e havia perdido uma, e que imediatamente implementa todos aqueles esforços que nós descrevemos
até encontrá-la e se regozija com outras mulheres. Por quê? Talvez porque a mulher, ela tenha uma importância e um significado muito, muito grande, principalmente para nós espíritas. Isso porque a mulher é o grande portal da reencarnação. Não existe vida biológica sem que exista a figura feminina. Não existe hipótese nenhuma, a não ser naturalmente naqueles seres mais primitivos que não têm o fenômeno da fecundação. Havendo o fenômeno da fecundação, sempre haverá a figura feminina, porque é através das células femininas, em especial o ovócito, que a vida se desenvolve. E também através do útero materno, do útero dos mamíferos, seria o grande vaso, o receptáculo da vida. Nós não conseguimos conceber a vida biológica, a vida no planeta, sem que exista a presença da mulher. E quando Jesus utiliza uma mulher na parábola da dracma, talvez ele estivesse se referindo não apenas à vida, mas à reencarnação. A reencarnação é a grande oportunidade que é dada a todos os espíritos, porque é a oportunidade do recomeço. Todos nós, quando nos perdemos, ovelhas que nos perdemos, ou dracmas que nos perdemos, todos nós teremos sempre uma nova oportunidade de nos juntarmos ao rebanho, nos juntarmos às demais dracmas. Todos nós, sem exceção, isso se dá principalmente através da reencarnação. A reencarnação é a oportunidade de recomeçarmos, de reencontrarmos-nos. É a grande oportunidade do recomeço e a reencarnação se dá principalmente através das mulheres. Aquela sociedade extremamente machista da época de Jesus, eles tinham a mulher apenas como um vaso, como um receptáculo. Eles acreditavam que o homem era o único portador da vida e a mulher era um vaso, onde o homem depositava sua semente. Hoje nós sabemos que não é bem assim. A mulher vai ter um papel muito mais importante. Ah, Guilherme, não é verdade. Não é verdade isso que você está dizendo. Homens e mulheres são importantes da mesma maneira. Ah, meus irmãos, não são não. Existe um fenômeno biológico, inclusive, que permite que as mulheres, usando apenas o gameta feminino, consigam gerar a vida. Sem a participação do homem, o nome desse fenômeno é paternogênese. Isso mostra que as mulheres, que as fêmeas, que a célula feminina, ela é verdadeiramente a estrutura celular mais importante para a reencarnação. E o útero materno. Não existe outro maquinário que consiga substituí-lo. Quando nós falamos de reencarnação, apesar de todo o conhecimento tecnológico que o homem tem até o presente, não existe nada que consiga substituir um útero materno, que consiga substituir o fenômeno da nidação, o momento em que o concepto é implantado na parede do útero materno, até o momento que se forma a placenta, nutrindo aquele indivíduo, garantindo a vida biológica. Não existe nenhum outro maquinário que seja capaz de fazer algo tão impressionante. A mulher é sim o grande portal da reencarnação. Graças às mulheres que nós tivemos a oportunidade de nos beneficiarmos nesse educandário, mergulhando nessa escola, mergulhando na vida corpórea. A mulher, talvez tenha sido por isso que Jesus tenha utilizado a figura da mulher, porque ele estava se referindo às reencarnações. São através das reencarnações que nós temos novas oportunidades. As reencarnações, dentre todos os mecanismos da justiça divina, dentre todos os mecanismos que a divindade nos presenteia, a reencarnação é a grande oportunidade do recomeço. É a grande oportunidade dos reencontros, é a grande oportunidade dos resgates, é o símbolo da dracma perdida. Porque todos nós que nos perdemos, nós vamos encontrar na reencarnação novas oportunidades. E dentre esses mecanismos perfeitos da reencarnação, nós temos, por exemplo, o esquecimento do passado. Sempre que nós vamos reencarnar, nós somos beneficiados através do esquecimento do passado, que para nós é extremamente vantajoso, porque nos dá a chance verdadeira de recomeçarmos do zero, de verdadeiros recomeços. Porque imaginemos se nós tivéssemos lembrança de todo o mal que nós fizemos. Qual seria a nossa tristeza e desesperança se nós encontrássemos naquele ser que temos ao nosso lado? Um filho, por exemplo, a figura de alguém que nós tenhamos feito mal no passado. Dificilmente nós conseguiríamos, da mesma forma, amar. Talvez
a nossa consciência não nos permitisse progredir, então, através da reencarnação e todos os seus mecanismos, todos os seus processos, como o esquecimento do passado, por exemplo, nós tenhamos a grande chance da oportunidade. Talvez tenha sido por isso que Jesus tenha usado a figura de uma mulher na parábola do dracma perdido, porque representa as reencarnações. A mulher é o grande portal da vida, o grande portal das reencarnações. Naturalmente que com isso, eu não estou dizendo que todas as mulheres têm a obrigação de serem mães. É claro que não. Mas fica o símbolo desse importante portal para todos nós. A reencarnação é um dos principais mecanismos da justiça divina para que nós possamos reconciliarmos-nos, educarmos-nos e progredir sempre, porque essa é a lei. Acontece que nós, espíritas, muitos de nós nos equivocamos quando nós falamos de reencarnação. Nós costumamos diminuí-la. Nós costumamos tratar a reencarnação como se fosse uma coisa fácil. Existia na cidade de Miguel Pereira, desencarnado há bem pouco tempo, um confrade espírita chamado Felisberto Costa. E esse irmão, em uma de suas palestras, ele falou sobre a reencarnação de uma forma que me levou à reflexão, e eu vou repetir nesse momento. Segundo o Felisberto, nós espíritas temos o mau hábito de falar coisas do tipo: na próxima encarnação eu resolvo, na próxima encarnação eu faço isso, na próxima encarnação eu reconcilio, na próxima encarnação nós sempre estamos desejando, nós sempre estamos colocando para a próxima encarnação aquilo que nós não queremos fazer nessa, como se reencarnar fosse fácil. Nós costumamos falar, deixa para a próxima. Na próxima encarnação eu faço o que devo fazer. Na próxima encarnação eu faço dieta. Isso aqui foi para mim, naturalmente. Mas então nosso irmão dizia que reencarnar não é tão simples assim. Existe toda uma complexidade quando nós falamos em reencarnação. Isso porque a reencarnação é tão complexa que nós vamos encontrar na literatura espírita, não apenas nas obras de André Luiz, mas Ivone do Amaral Pereira e algumas outras. Nós vamos observar que nas cidades espirituais, nas chamadas colônias espirituais, existem até departamentos, ministérios destinados a fazer uma programação, porque para nós reencarnarmos é necessário, e aproveitarmos a nossa encarnação, é necessário que haja todo um planejamento onde nós iremos reencontrar com aquelas pessoas das quais nós necessitamos. É necessário estarmos no mesmo espaço e tempo que elas. É necessário que elas estejam disponíveis para esse reencontro. Olha a complexidade, são muitas almas envolvidas. E para que nós possamos nos reencontrar no local certo e no tempo certo, é necessário, naturalmente, que esses mecanismos sejam perfeitos. É tudo muito pensado e trabalhado por esses engenheiros do invisível. A reencarnação não é algo simples. Não é como ir à padaria. Reencarnar é algo extremamente complexo. Nós temos notícias de espíritos que permanecem por décadas, às vezes por séculos, esperando a oportunidade, o momento exato para a reencarnação, onde eles terão condições de encontrar aqueles personagens a quem eles devem. Nós sabemos disso. Reencarnar não é simples. O que nós devemos fazer, façamos agora, não deixemos para depois. Assumamos o protagonismo do nosso progresso. Não esperemos a reforma íntima cair do céu. A reencarnação é verdadeiramente o grande mecanismo da justiça divina para o nosso progresso. Talvez por isso seja um dos pilares do conhecimento espírita. A reencarnação é a grande oportunidade do recomeço. E nós, semelhantes à dracma perdida, todos nós somos convocados ao retorno para junto do Pai, exatamente como aquela ovelha que havia se distanciado das outras 99, exatamente como o filho pródigo que sai do lar paterno para gozar a vida. Todos nós retornamos e, através da reencarnação, essa oportunidade nos é dada. Eu lembro agora de uma outra mulher, não de uma parábola, mas de uma mulher com quem Jesus teria dialogado. Essa mulher vivia na Samaria. Segundo o evangelista João, era mais ou menos a hora sexta. A hora sexta é algo por volta do nosso meio-dia. Jesus havia chegado em Sicar, capital da Samaria, e teria parado próximo ao poço do patriarca Jacó. Um poço bastante profundo que teria sido cavado pelo patriarca Jacó para poder abastecer de água aquelas pessoas que viviam na região.
e também abastecer, para também dessedentar seus animais. Jesus teria parado com seus discípulos próximo ao poço de Jacó e teria pedido aos seus discípulos que eles fossem à cata de alimentos. Jesus teria permanecido lá, sentado, quando de repente ele vê se aproximar uma mulher carregando um cântaro, naturalmente que ia buscar água por volta do meio-dia. Curiosamente, Jesus, quando vê aquela mulher se aproximando, ele volta-se para ela e teria dito: mulher, dai-me de beber. É curioso, a mulher também se surpreende pelo pedido de Jesus. Isso porque Jesus era nitidamente um judeu. Nós vamos encontrar nas narrativas dos evangelhos que Jesus ele tinha os cabelos cortados como os nazarenos, ele tinha os cabelos repartidos na altura dos ombros, as vestes de um judeu. Então, naturalmente, ele era reconhecido como judeu que o era. Aquela mulher se surpreende por Jesus ter lhe pedido água, vira para ele e teria dito: como sendo tu judeu, pede água a mim, que sou samaritana? Isso porque os judeus não falavam com os samaritanos. Existia uma grande animosidade entre esses povos. Num outro estudo, nós poderíamos explicar melhor o início dessa animosidade. Mas a verdade é que aquela mulher havia se surpreendido porque tinha um judeu dirigindo a palavra, pedindo água para ela, que não apenas era uma samaritana, como também era uma mulher. Existiam recomendações para que os homens não falassem com as mulheres. Existiam recomendações, por exemplo, para que as mulheres andassem 10, 20 passos atrás do homem, para que os homens não dirigissem as palavras nos passeios públicos. Nós vamos encontrar, inclusive, numa das epístolas de Paulo, nós vamos encontrar um exemplo de como era o pensamento daquele momento e daquele povo. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo em uma das suas epístolas recomendando que as mulheres não falassem nos templos, porque apenas aos homens era permitido falar. Então nós temos aí a figura de uma mulher que se surpreende, porque Jesus, sendo ele judeu, dirigia a palavra a ela, que não apenas era mulher, como também era samaritana. Como sendo tu, judeu, pede água a mim, que sou mulher e sou samaritana? Jesus, ao ouvir o que ela disse, ao que ela dizia, teria respondido para ela da seguinte forma: ah, mulher, se tu soubesses quem é que te pede, era tu quem mo pediria, e a água que eu tenho para te oferecer é a água da fonte viva, e aquele que bebe dessa água não volta a sentir sede por toda a eternidade. Meus irmãos, meditemos nessas palavras de Jesus. Nós não sabemos quem era essa mulher, ela é anônima, não tem seu nome citado nos evangelhos, da mesma forma que aquela mulher exatamente na parábola que nós citamos anteriormente. Mas observemos o que Jesus diz para ela, que a água que ele tinha para oferecer era a água da fonte viva. E quem bebe dessa água não volta a sentir sede por toda a eternidade. Ora, meus irmãos, que água é essa? Naturalmente que ele não estava se referindo apenas à água que nutre o corpo físico, que abastece o corpo físico, que nos hidrata, porque o corpo físico é perecível. E ele falava de uma água que nos serviria para a eternidade. Então não era uma água que referia-se ao corpo físico, era algo para nossas almas. A água do qual Jesus oferecia era a água do conhecimento que ele tinha para oferecer, que abasteceria nossos espíritos por toda a eternidade, porque o conhecimento é assim. Ele é imperecível, ele iria ensiná-la, e aquele que aprende sente necessidade de ensinar também. Segundo um amigo chamado José Rodrigues de Lira, da cidade de Paracambi, da Seara Espírita do Pai Congo de Cambinda, ele fala sobre essa água. E ele falava ainda essa semana comigo dizendo o seguinte: uma única gota dessa água, aquele que é capaz de sorver uma única gota dessa água, é capaz de modificar-se para o mundo completamente, é capaz de vencer a si mesmo e não volta a sentir as sedes do mundo. Como assim as sedes do mundo? E que gota de água é essa? Nós, no mundo, encarnados, ainda muito animalizados, nós somos sequiosos e sedentos por coisas do mundo.
somos sedentos por dinheiro, nós vivemos impulsionados pelos nossos instintos, espíritos muito animalizados que ainda somos. Basicamente, o ser humano encarnado, ele vive para alimentar-se, para ter sexo, para ostentar, e para isso ele implementa todos os seus esforços durante toda uma encarnação. Nós vamos ver o homem acumulando cada vez mais bens materiais, na premissa de que dessa forma ele consiga abastecer os seus instintos básicos de alimentar-se, de fazer sexo, de ostentar. São as necessidades básicas, mais próximas do materialismo. Naturalmente que o indivíduo, quando ele começa a espiritualizar-se, ele começa a vencer esses instintos. É a gota. É uma única gota da fonte da água viva, fazendo com que aquele indivíduo não tenha mais determinadas necessidades do mundo. E nós conhecemos diversos personagens que ao longo da história foram capazes de experimentar, de sorver dessa água, nem que fosse uma única gota. Pessoas que tiveram suas vidas tão destinadas, tão dedicadas ao bem, que são impressionantes e muitos de nós até duvidamos se é verdadeiramente essas pessoas existiram. Isso porque eram pessoas completamente dedicadas, abnegadas no trabalho que desenvolviam, não só do ponto de vista religioso, mas pessoas que dedicaram-se à ciência, ao conhecimento, outras à caridade. Figuras como Francisco Cândido Xavier, que dedicaram mais de 90 anos de sua vida amando e servindo, sorveu naturalmente a água da fonte viva e jamais voltou a sentir sede das coisas do mundo. Quando nós bebemos dessa água, nós a teremos para toda a eternidade e auxiliamos na sua multiplicação, não voltando a sentir sede do mundo, a sede das coisas do mundo. Que nós possamos estar abertos, que nós possamos estar aptos a sorver dessa água, a água da fonte viva, porque aquele que se dessedenta de uma única gota dessa água não sente mais as sedes do mundo, essas sedes que não nos mantêm como crisálidas presos ao materialismo, que não permite que nós alcemos voos. É o indivíduo que vive para si mesmo, é o indivíduo que vive alimentando os seus instintos animais. Nós ainda nos encontramos nessa escala, entretanto, já implementamos os nossos esforços para vencermos-nos, porque a mensagem de Jesus é um convite para isso. A mensagem espírita é um convite para todos nós vencermos-nos. Estamos aqui para isso. Quando Kardec nos apresenta os postulados espíritas, aqueles pilares que sustentam o conhecimento espírita, ele deixa claro que tudo isso que nós estudamos, que tudo isso que nós cremos, tem como objetivo a reforma íntima e a caridade. Não adianta compreendermos a mensagem espírita se não for para nossa reforma íntima e para a caridade. Em outras palavras, para a felicidade, porque os amigos espirituais vão nos dizer que a tarefa é sermos felizes e encontraremos a felicidade seguindo, trilhando esses caminhos. E voltando novamente ao Espírito Joana de Ângeles, nós encontramos na mensagem dos Evangelhos tudo aquilo do qual nós necessitamos para a nossa reforma íntima, para a busca da nossa felicidade, para que nós possamos nos libertar. Essa é a proposta espírita para todos nós, meus irmãos. Não temamos as noites escuras, porque nenhuma ovelha se perde, nenhuma dracma ficará escondida. Todos nós, por mais que nos sintamos sozinhos, solitários, desesperançosos, naquelas noites tormentosas que todos nós atravessamos, nós sempre estamos amparados, por mais que não enxerguemos quem está ao nosso lado. Os Espíritos vão dizer a Allan Kardec que todos nós temos nossa família espiritual, até os maus. Não existe ninguém à orfandade. Estamos sempre sendo protegidos e vigiados pelos nossos guias. Mas para que nós possamos percebê-los, é necessário que nós estejamos bem, estejamos de portas abertas, as portas do nosso coração. Ninguém nesse orbe está à orfandade. Somos mais de 8 bilhões de pessoas reencarnadas e nenhum de nós está à orfandade. Porque Jesus é o divino pastor e garantiu que nenhuma de suas ovelhas se perdem, ampara e dá novas oportunidades a todas, inclusive para os maus. E isso para nós é muito importante. Isso para nós é importante. Nenhum de nós irá se perder, meus irmãos.
Que a paz de Jesus permaneça entre nós. E eu gostaria de deixar um abraço muito especial para todos os nossos irmãos do Centro Espírita Pai José Cambinda, de Barra do Piraí, todos os nossos confrades e confreiras. Um forte abraço a todos.